Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do próximo vereador inscrito. Com a palavra, a vereadora doutora Thelma Tulim. A Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas de trabalho, a todos que nos assistem aqui também pela TV e pela internet, muito boa noite. Venho a esta tribuna, senhor presidente, primeiramente para agradecer a aprovação da minha moção de congratulações que apresentei às entidades assistenciais do nosso município, especialmente aos seus voluntários em razão do Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no Brasil no dia 28 de agosto. Pessoas que precisam ser parabenizadas, reconhecidas, em virtude do grande trabalho que fazem de coração. Também agradecer pela indicação que fiz. Estamos aí com algumas dificuldades em relação a Escorpião, e fiz uma indicação para que a prefeitura adquira lanternas profissionais com luz negra para a busca de escorpiões no período noturno, inclusive que possamos adquirir tais ferramentas para emprestar, né? Como se empresta, por exemplo, a um livro na biblioteca, que fica 2 ou 3 dias e devolve, com algumas regras, para que as próprias pessoas procurem nas suas casas, embora não custe muito caro, pagamos cerca de R$18, mas as pessoas que não podem, né, que não têm condição, que possam receber por empréstimo. Quero aqui esclarecer, senhor presidente, uma denúncia que foi feita a semana passada pelo vereador Tiago Matias, em relação à Secretaria Municipal de Assistência Social. Vereador, acho que é importante a gente esclarecer, porque fui até a secretaria entender o que aconteceu com o senhor João Paulo Dávila Pérez, que o senhor disse aqui que está sendo expulso de uma das casinhas lá da Vila Dignidade, do Recanto do Idoso. E recebi o relatório da secretaria. Eu gostaria de esclarecer, volta um pouquinho aqui para mim, por favor, apenas para esclarecer que há hoje uma lista de espera com 11 idosos aguardando uma moradia ou no Recanto do Idoso ou na Vila Dignidade, e o objetivo daquelas casas, daquela moradia, é garantir moradia digna aos idosos neste momento da vida e que preencha alguns requisitos. Um deles é ter 60 anos ou mais, ter uma renda mensal de 2 salários mínimos, não possuir moradia própria. São responsáveis, eles, pela manutenção interna, pela higiene, por pequenos consertos daquela casa. Não pode fazer uso de bebidas alcoólicas. Enfim, é feita uma visita técnica para definir quais são as pessoas que podem ocupar aquelas residências. O relatório que recebi, aí pode colocar isso na tela, os senhores não vão conseguir, às vezes, a leitura, mas eu gostaria de ler apenas o que interessa. O senhor João Paulo reside no conjunto habitacional da Melhor Idade desde 12 de janeiro de 2017. Lá é que devem ficar, então, as pessoas de baixa renda que não têm onde morar. Ele é aposentado por invalidez desde agosto de 2018. E nessa semana, depois da sua intervenção aqui na tribuna, foi chamada a família dele, né? Ele e a família dele. Ele não compareceu à reunião, mas a família trouxe alguns documentos que podem ser passados aí, um termo de audiência, por exemplo, em que o senhor Otto e a dona Aurora, pelo bom coração que tem, adotaram o senhor João Paulo Dávila Pérez. E
como essas duas pessoas faleceram, deixaram para ele uma residência lá na cidade de Campo Grande. Passe todas as fotos, por favor, que eu gostaria de que ficasse um pouquinho aí na tela, a residência, isso. Essa residência, vereador, é do senhor João Paulo Dávila Pérez. Inclusive, ele recebeu um IPTU que alguém tinha pago e ele recebeu esse IPTU. Volta um pouquinho aí nas fotos, e ele mesmo, de próprio punho, isso, esse daí. Recebi o IPTU 2018 da casa de minha propriedade em Campo Grande. E ele assina, João Paulo Dávila Pérez, e esse documento estava, então, com um dos familiares do senhor João. Bom, além da questão dele ter, né, um imóvel, existe uma autorização, busca aí, por favor, a imagem, uma autorização para venda de imóvel, que ele, lá, autorização exclusiva para venda de imóvel, a próxima foto deve ter a assinatura dele. Isso. Então, ele contratou uma imobiliária lá em Campo Grande para vender esse imóvel, mas não foi vendido, e, segundo os familiares, ele ainda recebe o aluguel desse imóvel. Então, é preciso deixar claro que é preciso cumprir algumas regras para essa moradia. Em virtude dessa situação toda, o que está acontecendo é que o senhor João tem sido solicitado não a deixar o imóvel, mas a apresentar alguns documentos, e ele não apresenta. Não apresenta a renda, não apresenta esse imóvel, não apresenta a situação. Além disso, ele não cumpre uma das regras, que é manter a higiene e os cuidados com o apartamento. Então, tanto a Vila Dignidade quanto o Recanto do Idoso são dois locais onde a assistente social e a psicóloga vão pelo menos 2 vezes por semana. Fazem atividade em grupo, analisam como está a situação daquelas pessoas, auxiliam naquilo que for necessário. E constataram essa situação degradante até. Então, além de não cumprir as regras, ele não comparece às reuniões, não apresenta os documentos, ainda assim, não está sendo exigido dele, neste momento, que ele deixe a Vila Dignidade, o Recanto do Idoso. Ele ainda está sendo questionado, mas ele, pelo que se percebe, está se sentindo pressionado a apresentar documentos. E ele não apresenta, não comparece às reuniões, distrata as funcionárias. E isso é que tem gerado tanto desconforto entre eles. Então, eu gostaria de deixar aqui bem claro, e conversando lá na secretaria, com a assistente social, com a secretária, se colocaram à disposição de qualquer denúncia ou questionamento ou dúvida que qualquer vereador tenha, as portas lá estão abertas para que seja esclarecido o que está acontecendo. Então, eu entendo que o senhor, na ânsia de fazer o seu trabalho e de atender, né, um eleitor ou a pessoa que ele procurou, esqueceu de ver o outro lado, né, de buscar a informação para poder analisar exatamente o que estava acontecendo. Então, eu gostaria de solicitar aqui que qualquer dúvida, busque a informação, traga o esclarecimento, porque lá trabalham pessoas, profissionais, há muitos anos, e procuram fazer sempre o melhor. Uma pessoa ou outra, às vezes, tem alguma dificuldade, ou naquele momento não pôde atender alguém, mas, via de regra, são profissionais lá capacitadas, atenciosas e preocupadas com o que está acontecendo dentro da secretaria. A Vila Dignidade e o Recanto do Idoso são responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. E eu fiquei preocupada, em virtude da sua fala da semana passada, e até dos ataques, né, que foram feitos. Então, ele não está sendo expulso, dele não está sendo exigido que ele deixe o local. Apenas estão solicitando, e isso é uma exigência
dentro das regras e da legalidade, que ele apresente os documentos que ele tem. E essa casa, esse imóvel, não está ainda em nome dele, porque, segundo a própria familiar dele que esteve na reunião, ele não transfere para o nome dele, porque ele quer vender antes de transferir, justamente para não ter a despesa da transferência. Mas a casa está lá, está em nome da mãe adotiva dele, já falecida, que deixou para ele, e hoje, segundo consta, ele recebe aluguel. Então, na verdade, hoje ele não preenche os requisitos, e a gente sabe que há 11 pessoas idosas que estão sendo... Presidência concede mais um minuto para o... Nós não podemos exigir, eu não posso exigir... Veja bem, vereador, ele está sendo solicitado a apresentar os documentos e não está apresentando, né? A conta corrente dele é exclusiva dele. E só ele pode apresentar, caso contrário, estaríamos infringindo a lei, inclusive, que é do sigilo bancário dele. Então, ele precisa apresentar os documentos, ele precisa comparecer às reuniões, ele precisa cumprir as regras do local para que ele possa permanecer lá. Ainda assim, não está sendo exigido dele que ele saia de lá, apenas que ele apresente a documentação necessária. Eu gostaria de esclarecer isso porque eu acho que é justo, né, a gente ouvir uma parte e depois ouvir a outra parte. E a gente tira as nossas conclusões. Muito obrigada. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Charles dos Passos. Com a palavra o vereador Charles dos Passos. A Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, como eu já fiz as saudações de praxe, eu vou direto ao assunto. Queria, primeiramente, parabenizar a fala do nobre ex-vereador Luiz Alves, presidente da Cantur, que, mais uma vez, defende os interesses da população, mesmo não estando de posse de um mandato eletivo. Me permita chamá-lo de Vossa Excelência, porque será eternamente Vossa Excelência. Então, parabéns mais uma vez, Luiz Alves, e faço aqui publicamente o anúncio de que estou junto com Vossa Excelência. Pode contar com o nosso apoio aqui na casa, o que precisar, inclusive no Judiciário, junto ao Ministério Público, enfim, estamos aqui para fiscalizar todos os atos e fatos aqui do nosso município. Então, mais uma vez, parabéns. Senhor presidente, outro assunto que me traz à tribuna é um assunto muito sério e eu gostaria até de fazer um esclarecimento. Na semana passada, no final da semana passada, eu fiz um convite ao senhor Marcos Antônio de Barros, o famoso Marquinho da Dengue, para que fizesse um ponto de vista comigo, um programa Ponto de Vista ali na Câmara Municipal, na TV Câmara, desculpa, porque eu o convidei em 24 de janeiro, onde o mesmo esteve presente e fez vários alertas, porque, Excelência, o Marquinho da Dengue já tem esse apelido, carinhosamente, por causa da sua experiência, sua ampla experiência frente ao trabalho das endemias aqui em Tupã, né? E ele, em 24 de janeiro, a um convite meu, fez uma visita, nós gravamos um programa, e ele alertou, nesse programa, todas as dificuldades que nós iríamos passar se o setor de endemias continuasse a trabalhar do jeito que vinha trabalhando. Isso lá em 24 de janeiro, que nós tínhamos 18 casos confirmados aqui em Tupã apenas. E ele fez uma previsão, senhor presidente, de 5.000 casos na época, em virtude da experiência que ele tinha e da conjuntura atual em que o município estava atravessando, e inclusive com os recessos, né, os feriados prolongados e emendados no final de 2018. Isso tudo que refletiria a partir de maio, a partir de março, desculpa, como se concretizou. Após essa data, nós convidamos novamente o Marquinhos da Dengue e as suas, não digo previsões, mas o seu pensamento, seus estudos apontavam que teríamos 5.000 casos e nós tivemos mais de 7.000 casos de dengue e 6 mortes aqui no nosso município. Então, superou
até os estudos que o Marquinhos tinha feito, justamente por causa do volume de chuvas. Mas agora, senhor presidente, após o Caio assumir a prefeitura, ele fez o convite, porque, para quem não conhece, o Marquinhos da Dengue trabalha, ele é funcionário efetivo da prefeitura, e ele estava trabalhando na Secretaria de Assistência Social. E aí o Caio fez um convite para que o mesmo assumisse o setor de endemias aqui em Tupã. Então, a partir de junho, início de junho, o Marquinhos, então, começou a trabalhar no setor de endemias, reestruturou o setor e montou sua equipe, e foi a campo. E agora, recentemente, como eu disse, semana passada, em entrevista, ele nos informou, senhor presidente, que nós tivemos agora em agosto apenas 10 casos de dengue aqui no nosso município. Muitos fatores contribuíram para essa redução. Claro, parou de chover, o inverno chegou, mas cidades como Marília, como Oswaldo Cruz, tiveram mais de 600 casos de dengue nas mesmas circunstâncias, sem chuva, com equipe. Então eu queria parabenizar a equipe de endemias, na pessoa do senhor Marco Antônio de Barros, o Marquinhos da Dengue, e toda a equipe que vem trabalhando lá na Secretaria de Saúde, no setor de endemias, para que diminua os casos de dengue. Esses 10 casos estavam previstos para ocorrer, senhor presidente, apenas no mês de outubro, mas já aconteceu agora no mês de agosto. Isso nos deixa muito felizes, porque diminui o risco da nossa população adoecer novamente em virtude dessa epidemia que passou. Ele prevê que em setembro diminua mais e que em outubro ele zere os casos, interrompendo o ciclo de epidemia aqui em Tupã. Então, mais uma vez, queria fazer a merecida congratulação, parabenização ao Marquinho da Dengue, a toda a equipe de endemias e à Secretaria Municipal de Saúde, que conseguiu, graças ao empenho, ao trabalho, reduzir, quase zerando os casos de dengue em Tupã. Senhor presidente, voltando mais uma vez no assunto da gestão fiscal, da dívida ativa do nosso município, nós estamos deveras preocupados com o trabalho executado até então. Como eu já disse, o Caio só teve 3 meses, desde que assumiu até hoje, para poder estruturar o setor. Mas os procuradores trabalham lá há muitos anos. E eu venho falando a mesma coisa desde que eu entrei aqui em 2017. Criei até uma situação constrangedora. Alguns procuradores me procuraram no fórum, outros aqui na casa. Alguns não gostaram da minha postura, mas participamos de reunião, contribuímos, inclusive nós criamos aqui uma CPE para ajudar a gestão tributária no município. Muita coisa foi feita na gestão passada, isso nós temos que reconhecer, mas todo o trabalho feito parece que não está surtindo o efeito que precisa. Não é que se espera, não, é que é necessário. Porque nós continuamos perdendo dinheiro, nós continuamos deixando o recurso ir para o ralo. Nós estamos aprovando aqui uma lei que prorroga o prazo do PERT, né, para que a população possa fazer acordos e ter o abatimento de multas em juros, inclusive em honorários e sucumbências dos próprios procuradores. Isso autorizado pelos mesmos. Foi até um trabalho do Ribeirão que os procurou para facilitar, inclusive, para a população poder pagar. Mas, senhor presidente, e a nossa população que nos ouve, tudo isso não está funcionando. Porque nessa lei nós sabemos que temos para receber 9 milhões. Mas no fórum, no judiciário, nas prateleiras do judiciário, nós temos 73 milhões em impostos que não foram pagos. E como disse o Paulo Henrique, nós temos aqui em Tupã grandes devedores. A grande maioria deve pouco. Infelizmente, a conjuntura do país, situação econômica, dificulta o pagamento para as pessoas que não têm recursos. Mas existem pessoas em Tupã que detêm
muitos bens, muitas propriedades, grandes recursos, grandes empresas e empresários que devem impostos. Não é só IPTU, tem outras taxas, tem outros emolumentos que nós temos grandes devedores. Então, se nós agilizássemos o trabalho efetivo na cobrança disso, facilitando inclusive a cobrança, está aí, nós estamos aprovando esse prazo de prorrogação para facilitar, para que se possa parcelar essa dívida. E eu volto mais uma vez aqui, senhor presidente, entristecido, para dizer que parece que nós falamos aos ventos. A coisa não acontece, não funciona. E nós precisamos identificar urgentemente o que está acontecendo. Precisamos fazer uma força-tarefa, recadastramento, chamar a população, fazer mídia, divulgar que nós temos prazo para fazer acordo, que isso diminui. Fazer acordos no Sejusc, fazer acordos aqui diretamente na prefeitura, colocar gente para trabalhar nos setores, porque nós, no setor de dívida ativa nós temos apenas 2 funcionários trabalhando. É humanamente impossível fazer o trabalho acontecer. E por que eu acho, eu tenho certeza, aliás, que esse setor é um dos fundamentais, é o coração da prefeitura, é onde entra dinheiro. Qualquer outro problema, se você tem dinheiro para realizar o trabalho, você resolve. Tem dinheiro, então, compra-se remédio para a saúde. Se tem dinheiro, põe o transporte público gratuito para a população. Se tem dinheiro, termina as obras, tapa os buracos. Se tiver dinheiro, você termina, você faz o que precisa fazer. Então, mais uma vez, encarecidamente, eu peço à administração municipal que olhe com carinho e crie uma força-tarefa, um grande planejamento de ações coordenadas para que nós possamos receber efetivamente esses impostos que estão atrasados. São impostos que são da prefeitura, para que ela possa reverter em serviço público de qualidade e eficiente para a população. Com dinheiro você pode contratar mais funcionários, aumentar o salário dos efetivos, fazer gratificações, pagar hora extra e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, eu peço encarecidamente que a administração faça olhos grandes em cima desse problema e vamos resolver de vez esse assunto. Porque o dinheiro do nosso município está indo para o ralo. Vários processos estão sendo extintos. E a população é que, mais uma vez, sai perdendo. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Henrique Andrade. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Vereadores, população que nos prestigia aqui, Luiz Alves, mais uma vez parabenizo pela coragem. Coragem. Não é fácil você ir de encontro a algo que já estava, talvez pela sua fala e pelas informações, talvez já meio que sacramentado. E quando você mexe na caixa de abelha, normalmente vem abelha. Mas, parabéns. É assim que a gente coloca a transparência na política, é mostrando, é dando transparência, para ninguém ter dúvida. Parabéns. Vou falar do projeto. Conversei com o vereador Meirelles, expliquei para ele, nós não somos contra aumentar o prazo. Eu, pelo menos, não sou contra, o próprio vereador também não é. Mas eu sempre questiono para entender e realmente forçar que a pessoa saia da zona do conforto. A gente só evolui nas tempestades. A gente evolui também quando a gente ganha um jogo, quando está tudo tranquilo, mas na tempestade é que você aprende a manejar o navio, hein, capitão? Quando está tudo bonitinho, é tranquilo. É nesse sentido que eu volto aqui para discutir com vocês, dado que foi sugerido aqui pelos vereadores a gente fazer os requerimentos, vou fazer isso sim através da comissão e como vereador, para entender de que forma que está sendo gerida essa base. Porque a informação que me passaram é que são 8.633 cadastros que têm um valor inferior a R$350. Ou seja, que valor é esse? É IPTU?
é ISS, porque 350 realmente é um valor bem baixo. E por que não utilizar o 13º para que a população saiba que consegue pagar? Talvez isso. Porque aqui totaliza-se em 100% da multa e 100% dos juros, quando você paga à vista. O que eu estou propondo aqui, junto com o Charles, que cada um tem o seu entendimento, eu sempre fui um pouco, numa criação um pouco mais rígida, mas era com não que a gente realmente às vezes saía da zona do conforto. Era quando eu falava, mãe, preciso de uma professora particular. Esse mês você não vai ter, não. Você se vira. Ô, louco, mãe. É, meu amigo, se vira. É falar para o secretário jurídico que nós precisamos realmente também colocar uma lupa em cima do que acontece na dívida ativa da nossa cidade, em cima da procuradoria. Nós não estamos aqui falando que eles não são bons profissionais ou que estejam fazendo coisa errada. Mas, comentei com alguns vereadores, eu nunca vi essa base ser bem esmiuçada. E normalmente, Thelma, quando você está com problema numa empresa de faturamento de venda, quando realmente você não está conseguindo vender, você se debruça para os caras que não estão pagando. Você se debruça para entender se realmente não tem algo que você possa incrementar. Uma indicação do próprio Eduardo Chigueiro de usar o cartão de crédito para poder pagar. Não dá para ser feito pela essa casa, tem que vir pelo executivo. Me traz, assim, às vezes, falar, cara, o que eu tenho que fazer? Todo empresário aqui sabe que, às vezes, ele tem que olhar para aquela base que não está pagando com uma esperança de que, se ele não fizer aquilo, ele não vai conseguir pagar os fornecedores, ele não vai conseguir manter o serviço. E a gente sabe que, ano após ano, tem menos dinheiro para se investir. Ano após ano, eu aguento nessa prefeitura, na Câmara, ou como político, da população, falar que vocês têm que gerar emprego, você tem que gerar emprego. E como que eu gero emprego se a gente não tem dinheiro? Se na dívida ativa nós estamos brigando aqui para que coloque-se realmente um pulso em cima desses procuradores, para que a gente traga sugestões aqui para realmente começar a cobrar direito e dar benefício para quem paga em dia. Mas sim, vamos realmente olhar essa base. 8.633. Será que a gente tem o endereço de todo mundo? Porque se tiver o endereço de todo mundo, nós vamos mandar a carta e falar, meu amigo, você vai ter problema, final do ano você vai estar com o nome sujo. Você está entendendo que você não vai poder comprar o presente da tua mãe, do teu pai, o cartão de crédito vai cortar? Agora, não adianta fazer mídia em rádio, se isso aqui, quem cobra quietinho, não faz propaganda. Quem cobra, vai lá e manda uma cartinha para casa desse morador que está devendo e fala, ó, sua dívida é de R$400, de juros e multa, dá R$80, vai ficar 320. Ó, paga agora, porque senão seu nome vai para o Serasa, para o SPC. Sou favorável de ajudar essa população, porque a grande maioria dessa lei não é para os grandes devedores, são para os pequenos. Porém, às vezes, o pequeno pode ser surpreendido e as custas, às vezes, fica maior de pagar. Só que a prefeitura é obrigada a entrar. Ela não pode simplesmente renegar isso. Ou, se quiser renegar, que faça algo para poder reaver isso. De forma simples, com telemarketing, que é assim que fazem as grandes empresas. Ligando para esse morador, falando, ó, meu irmão, o seu telefone está aqui, ó, vai vencer, vai acabar. Mas existe esse plano de ação? Ninguém me parou na rua falando que a prefeitura estava ligando para cobrar. Pelo menos esse pedido, nunca ninguém me ligou. Paulo, a prefeitura está me ligando aí para cobrar uma dívida aí, ó, me ajuda, cara, porque eu não sei o que eu faço. Tem jeito de cancelar ela, não? Nunca ninguém me pediu. Não estou dizendo que a prefeitura esteja fazendo isso, porque 43 milhões, aqui mais 13.070 cadastros que estão em débito, com mais 8.633, nós estamos falando aqui que 21%. Vou colocar 21 mil cadastros. 21 mil cadastros. Nós temos aí quantos?
população de 70 mil? Caramba! Daqui a pouco vai quebrar. Daqui a pouco vai quebrar. Então, para não ter dúvidas, o que eu gostaria realmente é que a gente tivesse a certeza de quem está lá está preocupado em receber antes de que isso vire uma ação. Porque depois tem sucumbência. Nossa, Paulo, você vai entrar nesse assunto? Vou. Porque quando não cobra assim, vira tudo judicial. E quando é judicial, se há a questão judicial do cara não pagar, tem a sucumbência de receber. Conseguimos aí, quando você há uma redução no acordo, também reduza. Mas e aí? Quanto, nós estamos falando de quanto? Será que a ineficiência é só ineficiência? Todo dia as pessoas me questionam, me cobram. O Charles fala uma frase muito boa aqui: não adianta ser só honesto, tem que ser honesto e mostrar que é honesto. Então são coisas que a gente está propondo. Não é porque saiu o Ricardo, entrou o Caio, que eu vou parar de falar dessa questão. O Charles vai parar de falar dessa questão. Ficamos aí atrás de emendas que são muito importantes, mas simplesmente um assunto que fala mais de 1 milhão aqui, a gente, às vezes, vamos dar mais prazo, é para ajudar a população. Sim, para ajudar a população, mas às vezes você subir o sarrafo também ajuda ainda muito mais a população. Cobrar do secretário jurídico, cobrar desses procuradores. Meu irmão, qual que é o teu plano de ação, cara? O que você está pensando em entregar até o final do ano? Que eu já pedi isso. Não sabe nem por onde começa, às vezes me assusta, porque o cara fala que tem a base, mas não manda a base. Você pergunta para ele se ele tem a base, ele fala, tem a base sim. Tá, e aí? Quantas dessa base tem telefone? Mas por que você quer saber? O endereço. Celular para mandar um WhatsApp que é de graça. Não sou contra, só sou contra do jeito que está sendo feito. Continua com o Ricardo, continua com o Caio. Não dá. Seja quem for que estiver lá, tem que entender que dinheiro público é escasso. Porque aumentar não dá, diminuir está difícil. Outorga onerosa, está aí. Como que vão fazer para diminuir um pouco o IPTU, que é um dos mais caros da região? E aí, como que vão pagar essa conta? Agora, vamos realmente dar importância para os assuntos de maneira justa. Volta a palavra, estou tentando ver se a gente consegue fazer uma emenda antes desse projeto, para aumentar até o dia 30 de novembro, para poder usar o 13º e ajudar a população, e essa informação vai chegar, porque os requerimentos nós vamos fazer. Volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Charles Espaço. Senhor presidente, o expediente está encerrando. Requero a Vossa Excelência que possa prorrogar por mais 10 minutos para que o próximo vereador inscrito possa fazer uso da palavra. Só uma informação, senhor presidente. Quantos vereadores tem inscrito? Só o Meirelles, vereador Meirelles. Solicito às lideranças se concorda que a sessão seja prorrogada. Eu sempre favorável. Favorável, senhor presidente. Ok, então a sessão estará prorrogada por até 10 minutos. Com a palavra, vereador Meirelles. Boa noite, presidente, toda a mesa, ainda toda a população que nos prestigia aqui na galeria e vocês ainda que nos acompanham pela TV Câmara, a TV a serviço da população, nosso boa noite. Prometo que vou ser o mais rápido possível, não vou usar todos os 10 minutos, tá bom? Muito obrigado aí pela tolerância. Bom, eu gostaria de colocar aqui sobre o PERT, que é aí o Programa Especial de Regularização Tributária, que foi até uma indicação
da excelência Walter Moreno, e quem implantou, o pessoal fala aqui, Ricardo não fez, quem implantou foi o prefeito Ricardo, né? Então, eu sou favorável que esse projeto de lei número 9, que ele realmente prorroga aí o tempo para que as pessoas possam fazer o seu pagamento. E quero aqui também saudar aí o Luiz Alves, representando o cantor, falando de um assunto muito importante. Eu sempre coloco que a voz do povo é a voz de Deus. E o canal de ligação são a associação de moradores. Então, você está ligando esse contato, tendo, então, parabéns. Gostaria de agradecer também o secretário Bijeski. A gente comentou sobre a faixa de pedestre, e precisa ali uma faixa de pedestre elevada ali na Avenida Tapuias, de frente ali o Centro de Saúde. Mas eu vi que eles já fizeram ali uma pintura no cruzamento, colocando a faixa elevada, a faixa de pedestre. Então, essa faixa de pedestre são muito importantes, porque dá segurança ao pedestre. Eu sempre falo, quando o motorista para em cima de uma faixa de pedestre, automaticamente ele atropela um pedestre. Então, nós precisamos ter aí uma educação, e quando você tem o serviço feito, isso é muito importante. Mas, aproveitando sobre a faixa de pedestre, estou pedindo, aí encaminhando, também uma faixa elevada de pedestre, ali, saindo do velório municipal, até a entrada ali do Cemitério da Saudade. Já existe ali uma faixa de pedestre, mas ela é muito tímida. E quando as pessoas, os motoristas, vêm da Cangangues, contornando o cemitério, tem uma curva ali. E quando tem essa curva, pode ser atropelado ali um pedestre. Então, essa faixa elevada seria muito importante, essa faixa elevada ali no cemitério do velório municipal até a entrada ali do Cemitério da Saudade. Então, peço aí essa atenção ao prefeito Caio e também ao Valentim César Bijeski, para que possa olhar com carinho, porque realmente ali, aquela curva, os pedestres correm perigo. Encaminhando também ao prefeito Caio e ao secretário Bert, o Valdir Bert, aí um estudo visando aí a instalação do primeiro ano do ensino fundamental na escola José Mares, ou seja, ali a escola do barco, para que pudesse ter uma construção de uma sala de aula, olhar com carinho no primeiro ano do ensino fundamental. Então, as mães têm me procurado e pedindo aí, a gente está renovando essa indicação para que possa ter aí a implantação do primeiro ano do ensino fundamental, fazendo aí a construção de uma sala de aula. Quando o cidadão chega em Tupã, a gente está pedindo também ao prefeito Caio, e para que possa ser instalado no terminal rodoviário, banners informativos indicando os locais públicos da esfera municipal, estadual e federal no nosso município. Então, é muito importante esses banners, porque vai estar ali, além de estar indicando o local, ter ali um telefone para que possa fazer o contato e também tendo ali o endereço. Que Deus abençoe a todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não mais inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, tendo em vista a aprovação do requerimento de urgência, o primeiro projeto na pauta
é o projeto de lei complementar 9/2019, de autoria da Prefeitura Municipal, que altera a redação do artigo 3º da Lei Complementar 357, de 2019, para prorrogar até 31 de outubro de 2019 o prazo de ingresso de contribuintes no Programa Especial de Regularização Tributária PERT e da outras providências. A esse projeto é apresentado uma emenda número 1, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade, que prorroga o prazo informado no respectivo projeto de lei complementar até o dia 30 de novembro de 2019. Então, vota-se, primeiro a emenda, porém, há necessidade de um prazo para a juntada dos pareceres pertinentes, senhor presidente. Está em discussão a emenda ao projeto de lei complementar número 9. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Walter Moreno. Não temos parecer ainda, né? Ainda não. Então nós vamos suspender a sessão por até 5 minutos, para que possa ter os pareceres das comissões. A sessão está reaberta. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, voltamos então ao projeto de lei número 9/2019, projeto de lei complementar 9/2019, e foi apresentada uma emenda de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade, que prorroga o prazo até o dia 30 de novembro de 2019. Está em discussão a emenda ao projeto complementar número 9. Não havendo quem queira discutir a emenda, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Aprovada a emenda, coloca-se então em votação o projeto de lei complementar 9/2019, autoria Prefeito Municipal. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 9 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Charles Espaço. Senhor presidente, mais uma vez, como eu já fiz as saudações de praxe, eu vou direto ao assunto. A gente sobe à tribuna, senhor presidente, e fala bastante. E eu já venho falando reiteradas vezes sobre a dívida ativa, as execuções fiscais e a procuradoria do nosso município. E que a atual conjuntura nos preocupa bastante. Esse projeto de prorrogação do prazo, ele é uma ação, como eu já disse, uma ação isolada para se tentar corrigir alguns equívocos que já vêm aí tramitando há muito tempo. Mas eu queria falar, senhor presidente, de forma mais concreta. Eu tenho aqui nas minhas mãos o relatório de fiscalização da Prefeitura Municipal de Tupã, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, datado de 28 de maio desse ano, de 2019. Aqui consta como prefeito ainda o senhor José Ricardo Raimundo e como substituto o senhor Caio Cange Pardo Aoki. Ele tem, senhor presidente, 81 laudas de problemas encontrados pelo Tribunal de Contas na nossa prefeitura durante o ano de 2018. O exercício aqui é 2018. Mas o que eu quero falar aqui, senhor presidente, que tem tudo a ver com o nosso projeto, o projeto dessa noite, que vai ser aprovado para que possa beneficiar ainda mais a nossa população e poder contribuir para recebimento de imposto que está atrasado. Fala especificamente na página 37, o subitem honorários advocatícios dos procuradores municipais. E aí, tem bastante coisa escrita, eu não vou ler tudo porque eu não vou ter tempo. Mas eu tenho um relatório aqui, ele está disponível no site do Tribunal de Contas, mas se alguém precisar de cópia, eu forneço.
Caro vereador, só uma dúvida. Pois não, doutora. Esse parecer do Tribunal de Contas é de qual ano do Executivo, por favor? Exercício 2018. Muito obrigada. 2018. Aqui, só para os senhores terem uma breve noção do que eu tenho falado nessa tribuna, e não vou cansar de vir falar, o total arrecadado com as custas processuais e indevidamente pago aos procuradores municipais, isso é o Tribunal de Contas que apurou, não sou eu que estou falando, não. Então, o total arrecadado com as custas processuais e indevidamente pagos aos procuradores municipais somou R$ 64.274,20 entre janeiro e agosto de 2018. Então, são 6 meses, R$ 64.200 pagos de custas. Para quem não sabe o que são as custas processuais é o dinheiro, o emolumento pago ao judiciário, que é do Estado, para que ele movimente o processo. E o município paga essas custas, diligências, carta R e demais despesas. E quando o contribuinte paga efetivamente o que deve, ela é restituída aos cofres da municipalidade. E não estavam sendo. Estavam sendo indevidamente pagas aos procuradores do município. Aqui embaixo, mais um pouquinho para baixo, fala o seguinte: com relação a estes valores, como se tratam de lançamentos manuais, porque os próprios advogados lançam os códigos no sistema para que eles possam receber. Como se trata de lançamentos manuais, propomos que seja determinado à Prefeitura de Tupã que a mesma realize uma auditoria para que seja constatada a sua pertinência. E está sendo feito. Alguns processos administrativos já foram abertos dentro da Procuradoria e eles vão fazer uma sindicância, uma auditoria, uma investigação para saber o que está acontecendo. Então, se isso ainda continua, eu não tenho conhecimento, mas existia porque o Tribunal de Contas apurou em fiscalização. Lá no fim, eles fazem um resumo de todo a investigação, de todo o relatório. E ele fala o seguinte: também propomos que seja recomendado à Prefeitura de Tupã que implante um sistema de arrecadação de verbas de sucumbência e de honorários advocatícios de forma mais transparente e com registros mais confiáveis, visando o atendimento ao princípio da transparência. E olha que eles pregavam transparência e responsabilidade. Isso aqui é em janeiro a agosto de 2018. Continuando mais abaixo, fala-se da dívida ativa. Subitem B 3.4. Eles disseram o seguinte: existe diversas falhas apontadas pelo Judiciário acerca da execução da dívida ativa da Prefeitura, como endereço incompleto, nome do executado, inércia da exequente em apresentar o endereço completo do executado, ausência de fundamentação legal específica dos tributos em cobrança e de forma de cálculo de multa, juros e correção monetária, extinção de centenas de processos sem resolução do mérito, cobrança de taxa de combate de incêndio considerada inconstitucional, entre outras. Manutenção da cobrança da taxa de incêndio, ausência de criação e implementação de um estímulo de meios alternativos de cobrança da dívida ativa, excesso de execuções fiscais e por aí vai. Então não é só prorrogar o prazo para dar oportunidade para o contribuinte vir parcelar a dívida. São dezenas de ações que têm que ser feitas simultaneamente, coordenadas. Ao mesmo tempo, para ficar mais claro, e isso eu venho falando, excelências, desde 2017. E nós estamos há quase 3 anos perdendo dinheiro. O dinheiro está indo no ralo. Os processos estão sendo extintos. E não falo de pouco dinheiro, não. Um único processo de um ex-secretário
chegou à soma de R$70 mil, que foi extinto. Então, eu não consigo compreender como é que uma administração municipal se deixa levar por outros problemas quando a maior solução é dinheiro em conta. Como eu já disse, com dinheiro você compra remédio, você tapa buraco, você compra, você faz, você reforma o country, você dá transporte público, você compra câmera para pôr dentro das escolas. Dinheiro nosso e que está lá no fórum. 73 milhões de reais esperando para serem cobrados. Esperando para serem cobrados, porque os advogados não impulsionam os processos. O judiciário não faz o trabalho sozinho. O judiciário diz, me traga para a gente decidir. Não traz. Pede prorrogação de prazo. Aliás, são intimados reiteradas vezes, não respondem. Quando respondem, ou está fora de questão, está fora de contexto, ou pedem prazo, para depois do prazo vencido, deixar inerte novamente até o processo ser extinto. Então, excelências, peço mais uma vez, vamos cobrar o executivo, que pelo menos agora nos ouve, mas não adianta só ouvir. E aqui fica o meu pedido para o prefeito. Caio, vamos fazer acontecer a cobrança efetiva da dívida ativa. O que nós estamos te dando hoje é uma oportunidade para que se faça de forma midiática, grite aos 4 cantos da cidade esse parcelamento, esse prazo, essa prorrogação do parcelamento. E chame a população para vir se recadastrar, para vir parcelar, para ter desconto. Crie um incentivo midiático para que o contribuinte venha até a prefeitura e faça o acordo aqui na prefeitura, para evitar sucumbências indevidas, honorários indevidos. A responsabilidade vai ser apurada, mas isso não exime o executivo de buscar, mais uma vez, um planejamento de ações coordenadas específicas para finalmente conseguir cobrar o que por direito tem que cobrar e obrigação. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei complementar número 9 de autoria do prefeito municipal continua em discussão. Ninguém? Pela discussão, vereador Paulo Henrique Andrade. É que eu não... Vamos lá. Nós estamos aqui, agradeço o Charles por ter lido o parecer do Tribunal de Contas, falando que a gente tem um grande dever. Uma missão difícil. Mas não existe problema, Walter, que você encare ele às vezes de frente, que você não resolva. Acho que todo mundo aqui só está aqui hoje porque enfrentou todos os seus problemas de frente. Eu só estou aqui, todo mundo tem problemas. Na minha empresa tem problemas, lá no Exército, quando o capitão trabalhava, ele deveria ter vários problemas. Na Câmara tem, no Executivo tem. E nós não estamos discutindo problemas novos. Porque quando você começa a discutir problemas novos, entende-se que você está mudando de fase. Agora, quando você começa a discutir os mesmos problemas várias vezes, e as mesmas pessoas que às vezes geraram esse problema, que foi falado aqui pelo próprio Charles, são os caras que vão trazer a solução, e a gente simplesmente não questiona, simplesmente entende que, não, mudamos o prefeito. Não. Ilusão. O prefeito é só uma pecinha do xadrez, que é importante, como a Câmara é importante. Quem tem mais peso, quem é mais importante, eu não sei, mas a gente, quando vereador, fomos eleitos para realmente chacoalhar, às vezes, a prefeitura. De colocar, às vezes, o dedo da ferida, porque é difícil falar desse assunto. É um assunto que quem você está beneficiando não são as pessoas que às vezes acabam pagando os impostos para pagar, para que a máquina pública
máquina pública continue girando. Porque os não pagadores, e você deixar de cobrar para depois ter uma sucumbência, e essa sucumbência ela é repartida entre todos os procuradores de maneira justa, mas aonde há a justiça? Se quando falta dinheiro para trocar lâmpada, comprar remédio. Nós não estamos querendo aqui, presidente, agradeço aqui a todos os vereadores por terem dado mais um mês para que a gente consiga realmente chacoalhar e trazer o máximo de dividendos para o nosso município, para começar a ser justo com quem paga em dia, porque o ano que vem não vai ter refis. É isso que tem que ficar mais claro. Pegar esses 8.733 contribuintes e ligar para essas pessoas. Eu não estou inventando a roda. Isso aqui não é uma coisa, nossa, o Paulo pensa fora da curva. Não, não penso. O próprio Tribunal de Contas deve ter algum modelo de algum outro município que faça isso. Participamos de reunião, eu e o Charles, lá atrás, ainda quando era o Ricardo, com o doutor Renato, na época. E houve um chacoalhão dentro daquele judiciário lá, que a gente ficou até, né? E passado o tempo, mudou o software, mudou os computadores, criou-se uma dívida ativa, não conseguiu criar um conselho do tributário, que vai fazer, o pastor teve um problema, o cara está sendo cobrado indevidamente IPTU, e ele não consegue parar com o processo, porque o prefeito não tem esse poder. Vai acabar o mandato, e nós não vamos criar esse conselho? Escutava do Ricardo, que ele falava que não tinha como criar o conselho, 50% é impositivo dele. Estão indo para o 4º mês de Caio. Você não quer fazer um belo de um governo? Você não quer realmente mudar o patamar dessa cidade? Cuida do nosso dinheiro, é só isso que nós estamos pedindo. Se tem procurador que vai ficar bravo, porque eles não batem ponto, porque fala que a OAB fala que não pode bater o ponto. Agora, se tivesse tirando 10, Charles, pô, estamos tirando 10 aqui, ó, tá todo mundo, a maioria, ó, pensa nos meninos que estão trabalhando, batendo meta, trazendo, fazendo a coisa acontecer, o judiciário chamando a gente, batendo palma, ó, vocês estão com os meninos aí, parabéns, a prefeitura está indo de vento e popa, cidade não para de crescer. Parecer que foi lido aqui de 2018. A lei que criou o o Conselho de Contribuinte foi formado, 25 de julho. Ou seja, pastor, tem um conselho já. Ou seja, não sei, boa pergunta. Vamos descobrir também. Porque isso aqui é importante para que a gente possa realmente tirar os problemas que às vezes a prefeitura entende como ela está cobrando errado, por isso que ela queria esse conselho, e a gente não precisa discutir isso na justiça, porque aí é mais processo para esses mesmos procuradores que estão aí para fazer a coisa acontecer, gastar tempo com coisa que não deveria. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para realmente mudar o patamar dessa prefeitura. Isso não é um problema de um prefeito ou de outro prefeito, mas é um problema que, se a gente não colocar, doutora Thelma, o dedo lá e falar, meu amigo, a gente precisa cuidar de quem paga imposto. Muito bem. E para quem não paga imposto, a gente precisa ser rigoroso, às vezes de ligar para o próprio contribuinte, que às vezes não sabe. Vou dar um exemplo. Tenho casa em Marília, aluguei a casa, o outro inquilino não pagou o IPTU. E eu achei que ele tivesse pago. Recebi a cartinha. Ó, se vocês não acertarem, vocês, eu e meu irmão, que somos proprietários da casa, vão estar com o nome sujo. Tentei pegar, não encontrei, era o último dia, o correio entregou, né, em cima da data, como acaba, às vezes está acontecendo. Acho que bastante gente da cidade. Tive que pagar no dia, à vista. Ah, Paulo, mas você tem dinheiro para pagar à vista. Será que só eu tenho esse dinheiro? Só eu estou com essa preocupação?
Quantos empresários aqui sabem que se ficar com o nome sujo no CPF, também respinga no CNPJ? Que a hora que você vai fazer um financiamento, você precisa estar com o nome limpo. Que a hora que você precisa pegar um cartão de crédito, você precisa estar com o nome limpo. Ah, mas o cara já está sem dinheiro. Eu sei das minhas obrigações. Todo mundo sabe. Agora, não podemos simplesmente entender que aquilo não é um problema, porque aquilo virou sucumbência, o procurador que está lá no município para defender os nossos interesses, ele ganha também com a sucumbência. Então, votamos favorável, peço o voto favorável a todos aqui. Votei contra, porque eu queria ter essa discussão antes, falei com a líder do prefeito, falei com o pastor Eliezer, falei, essa discussão tinha que ter sido feita um pouquinho antes, mas dada a urgência, vamos usar a tribuna para falar. E vamos bater palma, se realmente mudar. Mas para mudar, tem que primeiro querer. Para viver uma vida nova, tem que fazer coisas novas. Quando você não faz coisas novas, você não vive uma vida nova. Volto a dizer, fazer coisas novas nos levam a viver novas experiências. Fazer as mesmas coisas e achar que isso vai mudar, simplesmente porque nós trocamos o Caio ou o Ricardo pelo Caio, ou por qualquer outra pessoa, infelizmente, doido é o que acha que assim vai conseguir fazer alguma coisa. Peço o voto favorável e peço realmente para que o prefeito nos traga embasamento e, realmente, um zelo pelo dinheiro do contribuinte que está aí precisando de várias coisas na nossa cidade. Volta a palavra, presidente. Continua em primeira discussão, projeto de lei complementar número 9 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo projeto, projeto de lei 34 de 2019, também de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 55 mil para cumprimento de recomendação do Ministério Público, cogitando a execução de transporte de assistidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, com a inclusão, identificação e anulação de recursos de dotação pertinente na Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 34 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Senhor presidente, esses eram os projetos constantes da ordem do dia. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, vereador Osmídio Fonseca Castilho. Cumprimentamos a todos, senhor presidente, demais da mesa, vereadores, pessoal na galeria, a Dulce Queza que se encontra ali, a pessoa dela cumprimenta a todos da galeria. Cumprimento aos demais que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, com a graça e a paz do nosso Mestre Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Senhor presidente, eu venho aqui agradecer, parabenizar o Valentim Bijeski, que tem atendido as nossas reivindicações aí, pronto, imediato, então venho aqui agradecê-lo. Agradecer também ao Zé Vinagre, que tem feito também, juntamente com o Valentim Bijeski, um excelente trabalho junto aos nossos munícipes. E aqui estou em mão, senhor presidente, a indicação 517, que nós fizemos, indicando ao prefeito municipal Caio e ao secretário da Educação, Valdir Berti, para que fosse realizado cursos de primeiros socorros destinados aos professores da rede municipal de ensino e aos monitores das creches. Haja visto, senhor presidente, que as crianças caem, se machucam, não é? Pode ter ali uma convulsão ou um acidente de qualquer percurso. E nós havíamos indicado para que houvesse um curso
preparatório para esses professores. E aqui o Bert mandou uma informante aqui para mim, dizendo assim: em resposta à indicação recebida, número 517, 2019, gostaríamos de externar nossos mais sinceros sentimentos de gratidão pela preocupação para com as nossas crianças. Destacamos que a necessidade de promover um ambiente seguro e livre de perigos corriqueiros já é algo recorrente em nossa prática. Para maximizar as nossas ações em prol de nossas crianças, estaremos realizando ações de treinamento junto aos profissionais da educação infantil, em parceria com o Corpo de Bombeiro do nosso município, como relata o ofício já enviado ao presente órgão 530/2019. As ações de primeiros socorros, acidentes domésticos, bem como técnicas de evacuação, estarão em pauta em nossas formações, que se iniciará a partir do mês de setembro em nossas escolas. Então, venho aqui parabenizar, agradecer ao Valdir Bert, que de pronto imediato atendeu às nossas reivindicações, e com certeza os professores estarão mais aptos, mais do que já em primeiros socorros, e estarão aos cuidados dos excelentes profissionais que são o pessoal do Corpo de Bombeiro. Ninguém mais preparado do que eles. Muito obrigado, senhor presidente. Volta a palavra. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em explicação pessoal, nos termos do artigo 157 do regime interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2019 e o projeto de lei número 34 de 2019. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o código regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer uma leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui, muito obrigado pela presença. Telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de Lei Complementar 9, 2019, autoria Prefeito Municipal. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 9 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei número 34 de 2019, também de autoria do prefeito municipal. Em segunda discussão, o projeto de lei número 34 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Concluída a votação dos projetos que constavam da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos aqui comparecendo ou através da TV Câmara e da internet, e damos por encerrada esta sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos.